E aí pessoal, beleza? Samuel Luna do canal TI Direta. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma continuação, né, do vídeo anterior, onde eu mostrei como é que está criado aqui o ambiente, aqui no mainframe, né, para lidar com arquivos. Então eu tenho um programa COBOL, eu tenho dois JCLs, um para compilar o programa COBOL e o outro para executar o programa. E aí ele faz aquele link, né, pega uma expressão que tem no programa COBOL, e no JCL eu digo qual é o arquivo, qual é o dataset, no caso sequencial, que eu quero trabalhar. Então eu fiquei agora de mostrar um outro programinha para vocês que ele faz ele insere um registro no arquivo. Por enquanto eu não estou mostrando a lógica, né, do programa, mas em vídeos próximos aí, talvez no próximo, no outro, eu mostre lá como é que funciona a lógica lá no programa COBOL, tá? Então vamos aqui lá no meu qualificador, onde tem os datasets, né? Entrar aqui no dataset de programas. E a gente vai agora nesse programa número 4. Eu usei o 3, agora eu vou usar o 4 para ver o que é que ele tem. Deixa eu ver se é ele, tá? Ler o último registro no dataset. Esse aqui é intermediário. Ele faz a leitura do último registro que existe no dataset sequencial. Eu posso mostrar isso aqui também, tá? Por que que isso é interessante? Porque quando eu insiro um registro num dataset sequencial, ele fica por último. Então, é parte do código, né? Esse programa aqui é apenas para mostrar o último registro. Mas o outro programa que eu tenho aqui, ele faz as duas coisas. Ele insere um registro e mostra esse registro que é o último, tá? Então vamos executar isso daqui, que eu acho que é interessante. Vamos lá. Eu vou compilar ele aqui, que é o programa número 4, né? Eu vou deixar aberto aqui, aliás. Start 3.4 para abrir outra janela. Vamos lá agora no dataset de JCLs. E a gente vai compilar esse programa número 4. Então eu tenho aqui o meu job, né, de compilação para o programa número 4. Então eu vou dar um sub aqui. E ele vai fazendo a compilação. Enquanto ele faz, eu quero dizer a vocês ó, que eu tenho agora aqui o job, o JCL, né, aliás, de execução desse programa. Desse programa já compilado, tá? Deixa eu ver se terminou. Terminou, maxcc0. Ele está salvo lá no dataset loads, né? E agora deixa eu abrir aqui para a gente ver o JCL de execução. Ele é igual, tá, ao JCL anterior. Esses JCLs de execução aqui, pessoal, ele segue a mesma estrutura, tá? Ele faz referência ao nome do arquivo de texto que eu tenho, ao programa que eu vou executar, veja que agora é o 4, né? A pasta, o dataset, onde está esse programa, e o restante permanece. Eu mando eu digo aqui que esse local é a biblioteca de programas, digo para ele executar o meu programa e digo que Kizan F é igual ao meu arquivo teste, né? .txt. Tá aqui Kizan DSN, e ele segue a mesma estrutura, tá? Então, vamos executar para a gente ver o que é que acontece. Mas antes, deixa eu abrir outra janela, Start 3.4, para mostrar que o nosso arquivo aqui, que é o AATest, ele tem 10 registros. Lembra disso do vídeo anterior? Vamos lá. Então, ó, ele tem, na verdade, eu tenho que voltar ao programa para mostrar algumas coisas para vocês, tá? É importante. Então veja que ele tem 10 registros, 10 linhas. E o que é que o programa faz lá, tá? O que é que o programa faz? Ele faz o seguinte, ó. Ele vai exibir apenas o último registro do, do arquivo sequencial. Deixa eu ver se é isso mesmo. Estou olhando, observando aqui a lógica novamente. Exato, é isso mesmo, tá? Eu tenho aqui uma lógica que depois eu explico, que ele faz um loop e ele está preparado, pessoal, para exibir apenas o registro quando for o último registro. Tá? Então, num vídeo próximo aí eu explico o que é que vem a ser isso aí. Mas ele faz é como se ele fizesse uma verificação. É, é, programa, né? Programa não, sistema. Leia o registro, o primeiro registro. Ele é o último? Não, então não exiba. Leia o próximo. Ele é o último? Não, então leia o próximo. Ele é o último, e assim vai. Quando chegar no último, leia o registro. Ele é o último? Sim. Então exiba. Então é basicamente isso que essa lógica aqui faz. Beleza.
Então vamos executar lá, tá? Eu vou dar um sub aqui. Esse aqui foi o de execução, exatamente. E vamos ver se dá certo, vamos ver. Eu não me lembro se eu compilei ele, tá? Ah, eu sei porque ele tá parado. Porque o arquivo tá aberto, pessoal. Então deixa eu sair, F3. E agora sim, se eu der um Enter aqui, ó, ele mostra a execução do job, né? Ok. Então vamos agora lá no SDSF, Start, SDSF, né? ST. E tá aqui o meu job de execução. Veja que eu compilei o programa, né? Antes. E agora eu tenho a execução dele. Vamos olhar aqui. Vamos olhar. E aqui está, ó. Veja que interessante, né? Ele não listou todos os registros. Vamos abrir o arquivo lá para verificar. Vamos abrir novamente. Tá aqui. Qual é o último? Opa. Qual é o último registro? Darlan dos Anjos Piloto. Né? Ele tem esse nome aqui. Então, Darlan dos Anjos Piloto. Então veja que interessante. Vamos fazer o seguinte. Como para a gente aproveitar o vídeo aqui, eu vou explicar a lógica desse programa, tá? O que é que ele faz. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que é legal. É um programa COBOL. Eu não vou me ater aos detalhes aqui do início. Mas aqui é a seção em que você trabalha com a definição do arquivo aqui no COBOL, né? Que é a Input Output Section. Então temos aqui a seção também, a divisão, né? File Control. E daqui até aqui, ó, a gente tem a definição do arquivo. Eu falei no vídeo anterior a respeito das variáveis, né? Se você quiser, você dá uma olhada lá. E a gente tem aqui o nome do arquivo aqui no COBOL, dentro do programa, e tem a expressão KeySANF, que é a que faz referência ao dataset lá, né, no JCL. Eu expliquei isso lá no vídeo anterior e aqui eu dei uma palhinha também. Mas vejam bem, vamos passar essa seção que é a parte que cria o arquivo, tá? Vamos passar adiante. A gente está aqui na Work Storage Section. Aqui, gente, veja que eu defini apenas uma variável, que é essa variável aqui, ws-eof. Isso aqui, pessoal, é uma variável de controle, tá? Que a gente usa essa variável na questão dos loops que a gente quer fazer. Então vamos em frente. A gente vai já para Procedure Division. Vamos lá. A gente tem aqui o Open Input Version 01, né? Ou seja, a gente está abrindo aqui o arquivo que está definido aqui no programa COBOL. A gente tem aqui um Perform. E aí, o comando Perform, o que é que ele faz? Ele faz uma execução, né, do que vem embaixo dele até o End Perform. Então ele faz basicamente isso. Ele vai executar tudo que está aqui após o Perform e antes do End Perform, né? Perform. Só que esse Perform ele tem uma coisa a mais aqui, que é o Until, que quer dizer até, vamos dizer assim, até que. Né? Então, ó, Perform, execute, até que essa variável seja igual a F. Foi isso que eu fiz aqui. Tá? Então, execute o que eu quero executar aqui dentro. Isso aqui. Até que essa variável seja igual a F. É isso que ele está dizendo, tá? Então vamos lá. Ele vai ler o arquivo, que está definido como Visan 001, né? E aqui existe uma outra expressão interessante, que é at end e not at end. Eu acho que é assim que se pronuncia. Mas at end é que ele está fazendo uma seguinte verificação. Está no final. E aqui ele está fazendo uma outra verificação. Não está no final. São essas duas verificações que ele está fazendo, tá? Então veja. Está no final, está no último registro? Sim ou não? Se estiver, display, ou seja, exiba as variáveis. Que são as 3 colunas daquele registro, né? Contendo todos os caracteres. E mova o conteúdo F para dentro dessa variável. Então veja se vocês, a gente agora está falando aqui de lógica de programação, né? Mas veja se vocês percebem. Ele lê o arquivo. Na verdade, essa leitura aqui, pessoal, quando tem aqui nesse contexto, o read, né? Vocês vão ver que aqui no final ele tem um end read. Isso aqui ele está dizendo para ele ler o registro. Então ele lê o arquivo, ele abre o arquivo, aqui no Open, e faça a leitura do primeiro registro. Está no final, está no último, né? Apesar de eu ter falado primeiro, né?
Se sim, exiba o conteúdo desse registro e mova F para essa variável. Tá? Se não estiver, mova G para a variável. É isso que eu estou dizendo aqui. Digamos que esteja no último registro. Né? Ele vai ignorar isso aqui, porque está no último. E a gente tem que... A variável F vai estar... Perdão, a variável WS, que é o F, vai estar com o conteúdo F. Então ele vai continuar executando, ele vai dar um end ready, vai parar a leitura do registro. E como a variável WS é o F está com o conteúdo F, o perform vai ser encerrado. Então ele vai fazer o end perform e vai fechar o arquivo aqui dentro do COBOL. Tá? Então a gente tem aqui, gente, é um laço que a gente tem, né, que é o perform, para ficar indo e voltando. E temos aqui duas verificações. Tá? Uma verificação se a variável WSLF tem o conteúdo F. E outra verificação se a gente está ou não no último registro. Então junte isso tudo e você tá com a lógica do teu programa criada. Né? Inicie uma sequência de comandos. Fique executando esses comandos, ou seja, leia um registro, depois leia outro, até que esse conteúdo esteja dentro dessa variável. Então, enquanto esse conteúdo não estiver dentro da variável, ele vai ficar lendo. Vamos simular aqui na nossa lógica, ele lendo o primeiro registro. Tá? Então ele vai ler. É o final é o último registro? É o final do arquivo? Não. Então ele não vai executar o display. Ele não vai mover F para dentro dessa variável. Tá? Você tem que não é o último registro? Sim. Então o que é que ele faz? Mova G, uma letra qualquer, para dentro dela, tá? Só para não correr o risco de ser F. Finalize a leitura e volte a executar o performer. Então ele vai ficar rodando aqui nesses comandos. Tá? Primeiro registro, verifica que não é o último, não exibe e mantém G na variável. Segundo registro, verifica que não é o último, aqui, não exibe, mantém a variável G, né, dentro da variável, o conteúdo G dentro da variável. E assim por diante, terceiro registro, quarto, quinto, até quando chegar no último registro. Então quando o sistema aqui lê o último registro, ele vai verificar, é o último? Sim, agora sim. Exiba o conteúdo, mova F para variável, para essa variável, né? Não faça isso, porque está aqui na verificação se não é o registro, né? E execute o final da leitura. Execute o final da leitura. Como ele é F, execute o final do perform também, aqui. Execute o final do perform e feche o arquivo. Então foi exatamente isso, parece um pouco complexo, né? Mas essa é a forma que o sistema disponibiliza para nós, para ele percorrer o arquivo, cadê o arquivo? Em todos esses registros aqui, um a um, e não fazer nada. Apenas quando chegar no último, aí ele vai exibir o conteúdo do último registro. Tá? Por isso que a gente dá o nome desse dataset aqui de dataset sequencial. Porque de todo jeito aqui, isso aqui é um dataset Keysan, né, do tipo Keysan, não é um Visan. Então de todo jeito ele precisa fazer uma leitura sequencial de todos os registros para poder chegar em algum momento e fazer o que você quer que ele faça. Tá? Então é por isso que ele tem o nome aqui de arquivo sequencial. Ok? Então era esse conteúdo que eu queria trazer aqui para vocês nesse vídeo. No próximo vídeo eu devo estar mostrando a vocês como é que a gente faz. Deixa eu ver aqui qual é o conteúdo do programa 5, né? Que eu quero crer que seja para inserir um registro novo aqui dentro do arquivo, tá? Dentro do dataset. Vamos dar uma olhada aqui em Progress. Programa 5. Então já vou dando spoiler, né? Spoiler para o próximo vídeo. Então tá aqui, ó. Insere um registro em um dataset sequencial, tá? Mas isso aqui vai ficar para o próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. É isso que eu queria trazer para vocês e valeu!